Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para essa sexta-feira, 20 de agosto de 2021, teremos 9 palpites. Vamos começar ali na segunda divisão austríaca, vamos passar pela segunda divisão da Holanda, primeira divisão belga, Ligue 1 e vamos fechar na Série B do Brasileirão. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa o seu like e ajude o canal a crescer, galera. Então bora, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos ao vídeo do dia. Primeiro jogo, Áustria Viena 2 e Liefering. Jogo que válido pelo segunda divisão austríaca, onde a gente tem o Liefering em sétimo com 7 pontos e o Áustria 2 em nono com 6 pontos. Competição que a tendência de gols é gigantesca e ela mesmo no começo nessa temporada já vem mostrando que deve manter essa perspectiva. Até porque o Áustria, nos últimos 5 jogos, em 4 deles a equipe teve ambas marcam. Ou seja, a equipe marcou gols, mas também tomou gol na mesma partida. Já o Liefering, nos últimos 5 jogos, em 4 deles a equipe também teve a presença do ambas marcam no seu placar. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em 3 deles também tivemos essa presença do ambas marcam. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser um ambas marcam. A odd está na casa de 1,52 e é um palpite que eu vejo com bons olhos, porque são duas equipes no momento bem meio de tabela, mas são duas equipes que caso vença pode chegar ao Lustenau, que está apenas com 9 pontos. O Liefering está a 2 desses 9 e o Áustria está a 3. Então assim, está muito aberta ainda a competição, é começo de temporada, é característica do campeonato austríaco, um campeonato de muitos gols, e são duas equipes que vêm mantendo essa tendência nessa temporada também, sem falar que quando se enfrentam essa perspectiva também é bem presente. Então por isso ambas marcam, odd na casa de 1,52 é o nosso palpite para Áustria 2 e Liefering. Passando agora para BW Linz e Rapid Viena, também o 2. Aqui a gente tem o BW Linz em quinto com 7 pontos e o Rapid em 11º com 5 pontos. Outro jogo que também tem uma tendência muito grande de gols, até porque segue o panorama da partida passada, e sem falar que o BW Linz nos últimos 5 jogos, em 4 deles a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Rapid Viena nos últimos 5 jogos, em 3 também tivemos a presença de 3 gols ou mais em suas partidas. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 3 jogos, em 2 deles a gente teve 3 gols ou mais. Por isso nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2,5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,58 e é mais um jogo com uma boa tendência. O BW Linz vem de uma temporada que quase subiu a primeira divisão. Na última rodada perdeu para um concorrente direto dessa temporada passada, o Lafitnis, que acabou vencendo por 3-1. O Rapid também vem de uma derrota, mas por 3-0 e jogando dentro de casa, e isso mostra que essas equipes, mesmo jogando fora ou dentro de casa, são equipes que marcam e tomam muitos gols, como é de característica do campeonato austríaco. E tendo duas boas equipes em campo, principalmente a equipe mandante, eu acredito que deve ser um jogo também para gols. Por isso, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,58 é o nosso palpite para BW Linz e Rapid Viena 2. Passando agora para Fakwin e Pölten, outro jogo da segunda divisão austríaca. Aqui a gente tem o Fakwin em sexto com 7 pontos e o Pölten em 14º com apenas 1 ponto. O Pölten vem rebaixado da primeira divisão na temporada passada e nessa temporada também já não começou muito bem. Nos seus 4 primeiros jogos nessa temporada são 3 derrotas e um empate. A equipe ainda não engrenou nessa segundona austríaca. Vai pegar o Fakwin, que desses 4 jogos são 2 vitórias, um empate e uma derrota, e mais um jogo com altíssima tendência de gols, até porque o Fakwin joga dentro de casa, tem um bom retrospecto e pega uma equipe que ainda não venceu. Sem falar que o Fakwin nos últimos 5 jogos, em 3 deles a equipe teve 3 gols ou mais em suas partidas. Já o Pölten, nos últimos 5 jogos, em 4 deles a gente teve 3 gols ou mais em seus jogos. E quando se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em 4 confrontos, a gente teve a presença de 3 gols ou mais no placar. Por isso, mais de 2,5 gols,
odd na casa de 1,78 é o nosso palpite para esse jogo. E é um palpite com uma cotação até na minha visão um pouco exagerada, porque a gente tem o Facuin que vem de 3 jogos de invencibilidade, sendo 2 com vitórias, um por 3-1 e outro por 2-1, e vai pegar uma equipe que vem de 3 derrotas em 4 jogos, sendo derrotas bem elásticas, 2-2-1 e 1 3-1, o que mostra que de um lado a gente tem uma equipe que faz muitos gols, mas também toma alguns gols em seu sistema defensivo, e de outro lado uma equipe que não vem nada bem, que já vem da primeira divisão na temporada passada e que vem muito ruim, vem tomando muitos gols, mas também vira e mexe, deixa o seu golzinho. Então um jogo com uma boa tendência, que deve manter a característica de muitos gols na partida, por isso o nosso palpite para esse jogo é o mercado de gols. Então mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,78 é o nosso palpite para Facuin e Bolton. Passando agora para Excelsior e Volendam, jogo válido pela segunda divisão holandesa que está em seu início. O Excelsior ali em 8º com 3 pontos em 2 jogos e o Volendam em 18º com apenas 1 ponto em 2 jogos. Outra competição que a tendência de gols é gigantesca, mas gigantesca mesmo. E duas equipes que já vieram começando essa temporada com a característica do campeonato holandês da segunda divisão e também da primeira, né? Principalmente o Volendam. Mas o Excelsior também nos seus primeiros jogos nessa temporada e nos seus jogos preparatórios, nos últimos 5 jogos, em 3, a equipe teve 3 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Volendam também nesse começo de temporada e nos seus jogos preparatórios, nos últimos 5, em 4 deles a gente teve 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, tivemos também 3 gols ou mais no placar. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2.5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,50 e é um jogo de um campeonato que tem uma tendência muito grande de gols. Aqui alguns jogos as partidas saem gols rapidamente no primeiro tempo ou demora, mas sempre saem muitos gols. É um campeonato muito movimentado, os sistemas defensivos são muito vazados, então a média de gols do campeonato é muito alta, o que justifica essas cotações até um pouco mais baixas em alguns momentos da competição, mas é porque o campeonato tem essa tendência e o Volendam principalmente já começou muito bem num empate de 2-2 e uma derrota de 3-1, ou seja, nos seus 2 primeiros jogos a equipe teve 4 gols em cada partida, então deve manter essa média, por isso mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Graafschap e Breda, outro jogo da segunda divisão holandesa. Aqui duas fortíssimas equipes que brigaram até nos playoffs para tentar subir a primeira divisão na temporada passada, mas que nessa temporada, em começo de nova campanha, o Graafschap está em 9º com 3 pontos em 2 jogos e o Breda em 11º com 2 pontos em 2 jogos. Duas fortes equipes, como eu falei, e duas equipes que vêm mantendo a tendência da temporada passada, seja nesse começo, seja nos jogos preparatórios. Até porque o Graafschap, nos 5 últimos jogos da equipe, em 4 deles a gente teve 3 gols ou mais. Já a equipe do Breda, nos últimos 5 jogos, em 4 deles também a gente teve 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em 4 também tivemos a presença de 3 gols ou mais no placar. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,60 é o nosso palpite para essa partida, porque são duas equipes muito fortes dessa segundona, devem brigar novamente para estar ali na faixa de playoffs, ou até quem sabe subir direto à primeira divisão. O Breda começou com 2 empates, 2-2, o Graafschap vem de uma derrota de 3-0 em casa e uma vitória por 3-1 fora de casa, ou seja, são duas equipes que fazem muitos gols e também tomam, e se enfrentando, essa perspectiva também se mantém, até porque são duas equipes que vão jogar bola, vão pro ataque, e isso deixa muito espaço no sistema defensivo, e duas boas equipes em campo, a tendência é de muitos gols. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,60 é o nosso palpite para Graafschap e Breda. Passando agora para Telstar e Roda, outro jogo da segundona holandesa, onde a gente tem o Roda em 7º com 3 pontos em 2 jogos e o Telstar em 12º com 2 pontos em 2 jogos. Mais um jogo que também não tem o que fazer, até porque são equipes que mantêm essa perspectiva ao longo da competição.
Sem falar que o Telstar nos últimos 5 jogos, em 3 deles a gente teve 3 gols ou mais. Já a equipe do Roda nos últimos 5 jogos, em 3 também tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em 4 deles tivemos 3 gols ou mais. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2,5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,60. E é outro jogo com uma tendência muito grande de gols. Até porque o Telstar vem de 2 empates nesse começo de temporada, ou seja, e 2 empates com placares mexidos, né, com placares com gols, ou seja, a equipe marca e toma muitos gols, como é frequente no campeonato da segunda divisão holandesa, e o Roda vem de uma vitória e de uma derrota, sempre com 3 gols em seus jogos, porque é característico, é um campeonato muito movimentado, a qualidade técnica não é tão grande assim, o que favorece mais ainda essa chuva de gols que acontece em muitos jogos. Aqui a gente está tendo jogos com 2-2, 1-1, 3-0, 2-1, mas a tendência é alguns jogos ser 3-3, 4-3, 2-2, até 5 para mais. Então é um campeonato com a tendência altíssima de gols, por isso o nosso foco muito grande no mercado de gols. E para esse jogo também não deve ser diferente, então mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,60 é o nosso palpite para Telstar e Roda. Passando agora para Standard Liège e Ostend, jogo válido pela primeira divisão belga, onde a gente tem o Ostend ali em segundo com 9 pontos e Standard Liège ali em sétimo com 7 pontos. Outra competição que a tendência de gols é muito boa, e aqui a gente tem duas boas equipes nesse começo de competição. Sem falar que o Standard Liège nos últimos 5 jogos, em 3 deles, a equipe teve 3 gols ou mais em suas partidas. Já o Ostend nos últimos 5 jogos, em 3 também tivemos 3 gols ou mais em seus confrontos. E quando essas duas equipes se enfrentaram em campo, nos últimos 5 jogos, em 4 deles tivemos 3 gols ou mais. Por isso é mais um jogo que não tem outra alternativa senão mais de 2,5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,63 e é um jogo com uma cotação muito boa para um jogo que tem uma tendência de ser muito movimentado, como é de costume nas últimas partidas. Nos últimos confrontos a gente teve placares como 3-1, 6-2, 2-2 e 2-1. Ou seja, é um confronto que reserva muitos gols, até porque é a característica também do cenário belga, esses jogos muito movimentados, principalmente no final da partida é onde saem muitos gols nesse campeonato. Sem falar que o Ostend vem de 3 vitórias seguidas e 3 boas vitórias, um 4-3 sobre o Genk jogando fora de casa, um 3-2 também fora de casa, e vai pegar o Standard Liège que vem de uma vitória sobre o Beerschot por 1-0 fora de casa, mas que tem uma derrota de 5-2 para o Antwerpia e uma vitória de 2-1 sobre o Uragen. Ou seja, é uma competição muito forte para gols, muita tendência, porque as equipes se lançam mesmo ao ataque, buscam o gol a todo momento, principalmente no final do jogo. Fica a dica para esse campeonato, um campeonato que sai muitos gols nos minutos finais. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,63 para Standard Liège e Ostend. Passando agora para Brest e PSG, jogo válido pela Ligue 1, terceira rodada. PSG terceiro colocado com 6 pontos e o Brest ali em 12º com apenas 2 pontinhos até o momento. Aqui, galera, não tem muito o que a gente fazer. O Brest começou até bem a competição, segurou um empate com o Lyon na primeira rodada, um outro empate com o Rennes, mas agora vai pegar o poderoso PSG, que tem uma possibilidade do Messi jogar. Acredito que não deve ser nesse jogo ainda, acho que deve fazer a estreia dentro de casa, com torcida cheia, que deve ser na próxima rodada. Mas mesmo o Messi não jogando, o PSG é muito forte. Tem um elenco extraordinário, mesmo sem Messi e Neymar, é uma equipe muito forte que tem tudo para manter a média de altíssimos gols nesse campeonato, e como já é no começo, um 2-1 e um 4-2 para o PSG. Sem falar que o Brest, nos últimos 5 jogos da equipe, contando os jogos preparatórios e esse início de competição francesa, nos últimos 5 em 3, a equipe teve 3 gols ou mais. Já a equipe do PSG nos últimos 5 jogos também tendo a mesma dinâmica, mais a Supercopa, nos últimos 5 jogos em 3 a equipe também teve 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos em 4 tivemos 3 gols ou mais.
Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser mais de 2,5 gols. A odd nesse momento está na casa de 1,42, mas é um jogo com 5 a 10 minutos de jogo, de bola rolando. Essa odd já está batendo em 50 e eu acredito que deve ser o momento de quem quiser esperar fazer uma entrada. Porque a gente tem um Brest que deve começar todo fechadinho, segurando o máximo possível, explorando ali uns contra-ataques, umas escapadas, mas vai pegar um PSG muito forte, que quando enfrenta essa equipe tem um retrospecto de 2-3-0, 1-2-1 e 1-5-2, onde 3 desses resultados foram jogando na casa do Brest, ou seja, a equipe é muito forte jogando contra a equipe do Brest, até porque o PSG sobra na França, tem um fortíssimo elenco, pode contar com algumas de suas estrelas, mas mesmo não contando é uma equipe forte que pode fazer até mais que 3 gols nessa partida, porque a equipe sobra muito nessa competição francesa. Por isso, mais de 2,5 gols, odd na casa de 1,50 ali, no máximo 10 minutos de jogo, é o nosso palpite para Brest e PSG. Passando agora para Cruzeiro e Confiança, jogo da Série B do Brasileirão, onde a gente tem o Cruzeiro ali em 14º com 21 pontos e o Confiança em 19º com 13 pontos. Duas equipes ali da parte de baixo da tabela, mas o Cruzeiro, caso vença, pode começar até sonhar com o famoso G4. O Cruzeiro, depois da chegada do Luxemburgo, vem com uma sequência muito boa, são 2 vitórias e 3 empates. O Luxemburgo ainda não perdeu no comando técnico do Cruzeiro, mas também não venceu jogando dentro de casa. Acredito que deve ser essa a oportunidade, até porque vai pegar um Confiança vindo de 3 derrotas seguidas, sendo que nos últimos 5 jogos são 4 derrotas. A equipe vinha até bem no meio ali do primeiro turno, mas nesses últimos jogos a equipe se desencontrou, teve uma boa vitória sobre o Náutico por 4-0, mas mesmo assim não foi o suficiente para a equipe voltar a engrenar e depois voltou a perder 3 jogos seguidos. Então, para isso, galera, tendo em vista as últimas partidas dessas equipes, eu acredito que o Cruzeiro, mesmo ainda não tendo vencido em casa com o Lucha, é favorito para esse jogo, tem mais time e deve pressionar desde os minutos iniciais, como é de costume da equipe mineira. Por isso, nosso palpite para esse jogo vai ser um Cruzeiro para vencer. A odd está na casa de 1,65, porque eu acredito que o Cruzeiro deve tentar fazer um mando de campo. Esse jogo deve ter torcida também, mais um fator para a equipe mineira tentar fazer um resultado positivo. Tá vindo bem nos últimos jogos, tá ali com 21 pontos, caso vença, vai a 24, pode começar a querer sonhar ali em chegar no G4, que no momento está a 10 pontos de diferença, muita coisa ainda, mas tem muito campeonato para rolar, e pega um Confiança que em 18 partidas fez apenas 13 pontos, vem de 3 derrotas seguidas, e que quando joga fora de casa é uma equipe muito fraca. Nos últimos 5 jogos são 3 derrotas, 1 empate e apenas 1 vitória. Então o Cruzeiro tem um bom momento, vai ter a sua torcida e pega uma equipe muito fraca no atual momento, então tem tudo para vencer esse confronto dentro dos seus domínios. Por isso, Cruzeiro para vencer, odd na casa de 1,65 é o nosso palpite para esse jogo. Então foi isso, galera, esses foram os nossos 9 palpites para hoje, espero ter ajudado todos vocês, compartilhe com os amigos, deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês e até a próxima. Fique agora com os bilhetes prontos e valeu!